Não é só uma onda, tá? Mas eu falo assim, é uma realidade que a agência nichada hoje, ela é, cara... vou colocar assim, nos nossos top clientes, elas são as agências que, comparativamente, são as que mais crescem ali na base, e elas também representam hoje mais de 20% dos meus melhores clientes são agências nichadas. Então, assim... E relacionamento, cara, é uma das coisas que segura o cliente. Ele mostrar que você tá ali ativo. Então, se você some, fica lá, sei lá, 2 semanas sem mandar nada, o cara acha que você não tá trabalhando e às vezes você tá. Não existe produto sem indicador proprietário, né? Indicador que tem a ver com o produto. Então, você não pede um Uber sem ter indicador. Você tem um monte de indicador ali. Tem relatório da corrida, tem tempo preço, que vai demorar. Tempo. Você tem um monte de variável no Uber, cara. E está começando mais um Ultra LeasyCast. Aqui a gente fala com você que é dono de agência de marketing digital ou presta serviços de marketing digital. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou o Rodrigo Bindes. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre como usar dados para reter mais clientes. Talvez você não esteja usando dados, talvez você não esteja usando dados da melhor forma. A gente vai falar de relatórios, vamos falar de dashboard, vamos falar de algumas coisas que funcionam, algumas coisas que não funcionam. Então esse episódio está incrível e, novamente, a gente tem um convidado especial que já a gente vai apresentar. Isso aí, eu queria aproveitar para agradecer aqui nossos patrocinadores, são nossos parceiros aqui do podcast. Sem eles, a gente não ia conseguir fazer isso daqui acontecer. Então, primeiramente, a gente tem o Cardápio Web, que é a maior plataforma de cardápio digital do Brasil. Então, se você atende restaurantes, você tem que estar com eles, cara. Assim, a plataforma é absurdamente incrível, tá? Então, sugiro que você conheça se você atende restaurantes, porque você está deixando dinheiro na mesa se você não estiver usando a plataforma deles. E temos também... Great Pages, a ferramenta de landing pages e sites mais poderosa do mercado. Você está usando o WordPress, está usando essas outras plataformas, cara... que você está usando plataforma que não gera tanto resultado para o seu cliente. Por quê? Great Pages, além de construir de maneira fácil as landing pages, páginas bonitas também traz páginas com alta performance. A gente sabe porque a gente usa, né? Aqui na Ultralize, a gente usa só Great Pages para construir ferramentas de site, para construir páginas e sites, beleza? Sabe o que a gente usa também? A gente usa Reportei. Boa. Cara, Reportei, sério. A gente vai falar bastante hoje sobre o episódio, porque a gente está aqui hoje com o fundador do Reportei, Renan. Tá? Cara, assim, a plataforma realmente eu já usei todas e não tem nada parecido, né? Então a gente vai mostrar um pouquinho aqui das oportunidades de usar uma plataforma como essa, né, Gui? Boa, seja bem-vindo aí, Renan. Seja bem-vindo, Caixeiro. Valeu, Bindes. Pô, prazerzão estar aqui com vocês, cara. Obrigado aí pelo convite, né? Vamos falar de um assunto para ajudar a galera a reter cliente. Acho que esse é o ponto. Total. Tô no mercado de agência há 15 anos, já apresentei muito relatório nessa vida, já vi muito dashboard. A gente tem 7 mil agências e clientes. E a gente tem que trazer aqui algum conteúdo para ajudar a pessoa a parar de perder clientes. Está perdendo muito cliente, tem uma coisa hoje errada, talvez a gente vai resolver alguns problemas aí. Cara, bora começar começando, Renan. O que você vê assim de principais erros na hora de apresentar dados, de como é que... Cara, vamos lá. Eu acho que assim, tem alguns pontos, tá? A gente tem que pensar muito primeiro no nosso cliente como agência. Vamos começar por ele, tá? Nessa perspectiva desse cara. A gente geralmente olha muito pra gente, né? A gente fala, eu vou fazer um relatório ali para eu analisar um negócio, dashboard, mas a gente... primeira coisa, o cliente no centro. O que esse cara valoriza? Quem que é ele? Como que é a rotina dele? Em algum momento da jornada ali do cliente, cara, esse cliente, ele vai sentir falta, ele contrata você para ter resultado, beleza? Mas ele também precisa ver de você algum certo nível de organização, de profissionalismo e tal. Então, cada cliente tem uma realidade, né? Eu tenho agência há 15 anos, depois criei o software, né, nesse período, e eu percebi que obviamente, a gente não tem uma fórmula que atende todos os clientes. Então, por exemplo, na minha agência, eu atendi em média 40 clientes ao mesmo tempo. Mas eu tinha uma fórmula que para 80% desses clientes resolvia e alguns eu fazia adaptações. O que eu percebi com o tempo, né? A gente às vezes pegava, eu vi isso acontecendo, um cliente que é uma exceção e falava, ninguém quer ver relatório. Cliente não abre relatório. Assim, peraí. Todos os seus 100 clientes não querem ver relatórios? Todos os seus 100 clientes não estão nem aí, só querem saber resultado? Ou é uma questão sua? Esse é um ponto que eu acho que a gente tem que parar e olhar. E o cliente, na ponta final, por que eu estou falando dele? Porque, cara, você tem um cliente que é um médico, você tem um cliente que é um dono de restaurante. O cara vai olhar lá um relatório CPM, CTR, CAC, porra, que é já isso? Já desengajou, já perdeu, cara. Eu falo isso muito aqui, cara. Já perdeu. A agência, uma das funções dela é traduzir esse relatório em informações... Porra, falou a palavra-chave. É isso, cara, é traduzir.
Falou a palavra-chave. Quando a gente foi lançar o Reportei, cara, eu tenho esse e-mail, até hoje a gente usa ele. O meu e-mail não era contato@reportei, era traduz@reportei.com. Eu fiquei com essa maluquice na cabeça que, assim, o meu slogan seria: a gente traduz o marketing digital para o seu cliente. Era essa a pegada do Reportei. Só que eu falei assim, cara, isso é muito lá na frente. A gente faz relatório e dashboard. Mais fácil explicar. Até hoje a gente usa esse e-mail, traduz, a gente nem usa esse slogan, traduzir. Porque assim, o que a gente desenhou, Reportei? A gente desenhou para a perspectiva do cliente, do meu cliente. O meu cliente é a agência, o meu cliente é o house marketing. Ele vai apresentar para um diretor, ele vai apresentar para um dono de padaria, para um dono de restaurante, para um médico, neurologista. Eu tenho que traduzir para esse cara o que está acontecendo. E aí a gente começa a conversa por aí, tá? E aí, qual que é a rotina desse cara? Como que é o relacionamento com ele, tá? Então, a partir do momento que você entende esse cliente, você vai ter uma rotina com ele. Você não vai simplesmente fechar um contrato, estou fazendo tráfego e abandonou o cliente. Não é isso. Você sabe que você vai perder cliente assim, tá? O que a gente foi vendo ao longo do tempo? Os profissionais, as agências top, quem cresce, tem método, tem rotina. Então, qual a sua rotina? É mensal? É semanal? É quinzenal? Você quer mandar para o seu cliente toda semana uma informação mensal? Por quê? Tá? Fazer uma reflexão por isso. Eu mando toda semana para o meu cliente porque eu aprendi que tem que mandar toda semana no WhatsApp para o cliente. Às vezes você está sobrecarregando o cliente de informação. Então, o que eu aprendi ao longo do tempo, metodologia que eu sempre recomendei com o cara. Cara, uma vez por mês você tem que ter um momento com o seu cliente. 30 minutos que seja. Mas o cliente, sei lá, beleza. Essa é a exceção, cara. Eu vou te falar não pode ser padrão. A regra, você determina a regra, né? Eu não vou ter um momento com meus clientes mensal porque os clientes não gostam. Não, talvez você que não goste de sentar com os clientes. Esse é um ponto. Mas isso não necessariamente é uma reunião, tá? Pode ser de uma outra maneira. Então, rotina mensal. E essa rotina mensal vem embasada com dados. Começa por aí. Uma coisa que a gente faz aqui na Supersal, na nossa agência, a gente usa a ferramenta, né, o Reportei, para ter mais pontos de contato com o cliente. Então, assim, uma vez por semana, a gente tenta enviar um relatório mais curto ali, traduzido, e aí, nesse caso, a gente manda texto. A gente já tentou áudio, vídeo, e o que tem funcionado é texto. A gente traduz o relatório. Eu sempre falo que o relatório, cara, na verdade, o dashboard, ele não é pro cliente. Ele, na verdade, na minha opinião, ele é para a agência, só que ele precisa... Mas aí a agência ela precisa dessa plataforma para poder apresentar para o cliente, mas aquilo ali é para a agência. Boa. A gente não pode achar que o cliente vai dar valor no relatório ou no dashboard puramente. Não é só isso, né? Boa. Perfeito. Vamos fazer uma distinção aqui, tá? Isso aí funciona. Cara, dashboard é para quem está controlando a máquina, tá? A gente está assistindo uma corrida de Fórmula 1. O piloto de Fórmula 1 tem um dashboard dele. Perfeito. Cheio de informação. Trazer aquilo para a gente faz algum sentido? Não faz sentido. O engenheiro do piloto tem um outro dashboard, tá? O diretor de prova tem um outro dashboard. A gente, espectador, tem um outro dashboard ali que a gente está acompanhando, tá? O que acontece normalmente? A gente está confundindo ferramenta de pilotar a máquina com uma análise. Então, por exemplo, terminou a corrida, vai ter um relatório. Essa corrida o cara fez isso, ele fez tantas paradas, blá, blá. Com base nisso, a gente percebeu que na volta tal aconteceu isso. O relatório, ele é como se fosse uma foto, registrou uma coisa que aconteceu. O dashboard é o Waze, né? É o caminho que está acontecendo ali agora, é o ponteiro do carro. Então, quando a gente... Claro, eu tenho clientes... eu tenho um cliente que quer um dashboard que ele está sempre acompanhando o carro em andamento, ele quer acompanhar a telemetria do avião, né? Às vezes está no avião, você quer acompanhar a telemetria do avião. Tudo bem. Esses são casos que vão acontecer, mas quando a gente começa a falar nesse nível de acompanhamento, eu estou falando com alguém que também está operando. Então, se você entra numa grande empresa de e-commerce, eles têm muitos dashboards, porque está todo mundo no salão operando o e-commerce. Se você entra numa empresa de vendas, tem muitos vendedores, eles têm muito dashboard, tal, porque é todo mundo vendedor. Então, não faz muito sentido aquele dashboard do cara... São dados real-time ali, né? O CEO não está naquele dashboard, ele está com outra pegada. Ele pode ter até um dashboardzinho dele de controle. Então, dashboard e controle. Relatório, análise, reflexão. Tá? E aí, relatório precisa de comparação, precisa de... Contexto ali. Contexto. Uma coisa que eu falo muito aqui... Já começa a diferenciação aí. E aí o cara fala, eu entrego um dashboard pro cliente. Você entrega um dashboard pro cliente, seu cliente é um operador de ads. O cliente nem loga. Se você der uma senha para ele de um dashboard, ele não vai entrar. Ele vai ficar bravo porque você vai assim, que monte de coisa aqui, não tem explicação, né?
Dá um exemplo, reportei. Quando a gente gera um relatório, eu tenho uma função de AI que ela analisa, já te dá uns insights e tal, para você. E aí você edita ali, pode passar para um cliente e tal. O dashboard, eu não tenho AI no dashboard, porque o dashboard ele muda. Então não dá para eu ficar AI toda hora. Tá acontecendo isso? Não, pô, espera consolidar, analisa, aí eu te dou uma análise. O dashboard, ele, no reportei, ele não tem o botãozinho lá de AI. O relatório tem, porque o dashboard é para ser movimento, para ser em tempo real, para as coisas estarem acontecendo. Então, fazer uma distinção básica, começa por aí, e aí você vai entender por que eu estou mostrando uma foto do momento para o cliente. E relatório é passado, né? Sim, já aconteceu. Já aconteceu. Por que o cara terminou a corrida, ele senta com a equipe dele, os engenheiros, e eles vão fazer uma análise do relatório. Para otimizar. E para melhorar para a próxima corrida. Aí tem um game, né? E aí começa essa tradução, porque, cara, para que você está começando o seu cliente? Para provar valor, para passar segurança no serviço, esse é um caminho. Só que a conversa que você vai ter com esse cliente depende também de quem é esse cliente. Então, assim, vocês têm clientes que são restaurantes, Supersal. Provavelmente é um cara que, pô, ele dificilmente vai tirar 1 hora do mês para sentar com a agência. É o cara de um pequeno negócio que ele, pô, tá ali no limite ali, muitas vezes de, pô, ele correria, né? Esse cara é muito diferente, por exemplo, de um dono de uma empresa B2B. Por exemplo, eu cresci, a maior parte dos meus clientes foram empresas B2B. Então, são empresas que é planejamento 6 meses, 1 ano, é tudo discussão estratégica, não é aquela correria ali de apagar incêndio o tempo então, inteiro. se eu não sento com esse cara 1 hora, tem gente que pede 1 hora toda semana para conversar. A gente até tem esse problema na agência de falar, cara, uma semana, toda semana a gente conversar não vai sair do lugar o projeto, vai ser só batendo papo. Então, uma vez por mês está de boa, às vezes 15 dias, se for um projeto de muita performance, muita grana e tal. Então, quando o meu cliente, ele é um cliente que tem um prazo um pouquinho maior, beleza, vou sentar com ele, vou ter um momento e tal. Agora, isso não é regra. Você tem que ver a sua realidade. Às vezes você atende restaurantes high ticket, sei lá. Para esse restaurante você tem que sentar com o cara. Não adianta também tratar o restaurante que fatura, sei lá, 100 mil igual um que fatura 5 milhões, né? Não sei como seria esse mercado. Então, a gente tem esses cenários também. E para cada cenário, um tipo de abordagem. Então, poxa, se esse cliente, eu tenho uma exigência menor dele, eu só preciso entregar um leadzinho ali, ele é um dentista que quer chegar... Não tem muito o que falar no relatório. Não precisa. Você vai fazer uma coisa a cada 3 meses mais consolidada, entregar para ele uma coisa bonitinha. E aí tem um ponto que eu queria chamar muita atenção. Porque assim, quando a gente fala de retenção de clientes, a gente está falando também de relacionamento, tá? Confiança. Relacionamento é confiança. Então, o que a gente tem que prestar atenção? Quando que dá problema que o cliente, tipo... Aquele cliente que não liga para relatório vai ligar. 2 momentos. Quando está começando... Porque ele quer ver, pô, esse cara é organizado, ele tem um negócio... Você às vezes faz a proposta... Esse cara é profissional. Você faz a proposta e mostra, eu tenho um dashboard e tal. Você tem que fazer isso. E quando começa a dar problema. Então, quando ele está começando, você faz aquilo para balizar. Pô, eu tenho autoridade, eu sei o que eu estou fazendo. Mas quando dá um problema, aí ele fala, pô, você nunca me apresentou um relatório. Você está dando resultado há 2 anos pro cara, aí deu 1 mês ruim. Ele quer ver cara, número. E dashboard, relatório também, cara, gera uma percepção de profissionalismo. Imagina, se você não tem isso. Cara, porra, tem que ter. Mano. Tem que ter. Se alguém te atende, te entrega um negócio lá no PowerPoint tudo mal feito, um doc meio esquisito, você fala assim, pode ser um trabalho fantástico, mas a impressão que você está passando não é legal. Você cai sua percepção, cara. Pode ser o melhor resultado do mundo, mas ficar cagado. Você fala assim, foi sorte desses caras, eles não são tão bons, entendeu? Esses caras não tem metodologia, não tem ferramenta, não tem nada. Cara, isso é percepção. Mas assim, vocês falam muito disso, né? Percepção de valor entregue. Porque às vezes você está entregando um valor, mas o cliente não percebe. Percebe. Então, eu vejo assim, eu fico abismado, né? Com pessoas que, sei lá, eu mando um print pro cliente no WhatsApp toda semana e, pô, tá de boa. Aí você fala, nossa, meu churn é a cada 4 meses. Você fala assim, pô, por que será, né, mano? Você perde cliente igual água, pô... Começa por aí, né? Uma coisa interessante de agência, cara, que assim, o trabalho ele é feito nos bastidores. O cliente ele não vê o trabalho sendo feito. Sim. Então, o que eu falo muito aqui para as agências, e aí conectando com esse tema de retenção, né? A todo momento que você está fazendo alguma coisa para o cliente, você está lá, sei lá, fazendo uma reunião para analisar lá o tráfego dele. Cara, manda uma foto de que você está fazendo isso e mostra para ele, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque o relatório, ele é uma das formas de você ter um ponto de contato. Boa. É aquilo que eu falei que a gente fala, é uma desculpa, porque você tem que ter essas evidências ali, esses pontos de contato para poder ter mais relacionamento com o cliente. Sim. Porque relacionamento, cara, é uma das coisas que segura
o cliente, ele mostrar que você está ali ativo. Então, se você some, fica lá, sei lá, 2 semanas sem mandar nada, o cara acha que você não está trabalhando e às vezes você está. E muitas vezes também você não está, né? Então, você tem que criar essas rotinas ali de contato, mostrando evidências, e o relatório é uma das possibilidades. Perfeito, perfeito. Eu falo, por exemplo, você é uma agência que, faz uma parada que é rodar tráfego e coisas que, sei lá, você entrega uma vez por mês pro cliente. O cliente tem uma vez por mês que ele troca ideia contigo. Uma hora ele vai falar assim, esse cara tá fazendo alguma coisa? Mesmo que você tá fazendo um monte de coisa. Exatamente isso. Você é uma agência de SEO, né? A galera que faz SEO, não sei o quê. Cara, é um negócio que, você nem vê o que o cara tá fazendo direito. Como é que o cara vai... Você não tangibiliza. Não tem como você provar valor se você não mostrar. Então, tem casos, por exemplo, a gente tem a agência, a gente fazia muito conteúdo. Então, o pessoal aprova muito conteúdo com o cliente, faz post na rede social. Você está tendo um ponto de contato com ele ali. Querendo ou não, é o que ele está vendo do seu trabalho. Só que também, se você ficar só nisso, é um probleminha. Então, assim, eu vou pontuar alguma coisa, tá? Hoje, você fala assim, você está começando, cara, você tem aí 6 meses de agência, 1 ano, 2 anos... e você fala, não, relatório, não precisa disso aí, eu mando um print lá, tudo bem, o que importa é resultado. Cara, assim, perdão da palavra, tem lá 7 mil agências. Cara, chega a ser burrice fazer 15 isso. 15 anos olhando isso. Uma hora você vai entender que você está perdendo cliente porque você não está tendo esse momento de engajamento com ele, e relatório é um momento maravilhoso para isso. E aí que eu te falo, olha que doido, se você deu resultado, a sua reunião de relatório é alegria total. Seu momento de relatório. Se você não deu resultado, também não é um problema, porque... Depende da narrativa, né? Do contexto que você dá ali. Exatamente. Olha, tá acontecendo isso, mas vamos fazer isso para poder melhorar. Você proativamente chegar com o cliente. Cara, a gente fez um plano, não tá dando certo, não tá gerando lead, nosso CPL não tá legal, tá aqui o nosso funil de análise e tal, a gente vai fazer isso no mês que vem. Aí você reverteu o cenário. Cara, você não perde esse cliente. O que traz mais insegurança para o cliente não é só... Se tiver, né, os resultados estiverem ruins... não é só o problema do resultado estar ruim, cara, como é que você vai lidar, qual a segurança que você está passando para o cliente que você vai lidar bem com esse problema. Sim. E se você não apresenta número, não apresenta dados... o cliente ele tem que enxergar o plano, né? Tipo assim, cara, estamos tendo esse problema aqui. Se ele não enxergar o plano que você vai ter, sim, que vão ser baseados em números, né? Imagina, ele não vai sentir que você está no controle. Imagina assim, eu já passei por isso, né? Você vai num médico, ele faz um puto exame lá, todos os seus índices, e aí tem uns índices seus que não estão muito bons. E esse médico, ele é muito otimista, tá tudo bem. Aí ele fala, cara, isso aqui tá um pouquinho ruim, não sei o que lá, mas tá ruim aquela parada, você tá com colesterol alto, não sei o que. E aí o médico, ele tenta, tipo assim, não sei o que. E assim, você tá em tratamento com esse médico há 2 anos. E ele tá, tipo assim, tá te dando medicação, sei lá, um endócrino. E aí ele tenta amenizar. Você vai ficar com aquilo assim, não, cara, isso não faz sentido. Por que tem... Fica com o pé atrás. Aí você começa a pesquisar, você começa a questionar. Agora o médico fala assim, cara, a gente tá fazendo 2 anos, medicação que eu te dei, a gente tá tendo um impacto aqui no seu colesterol. Vamos tentar uma outra estratégia, vamos ver o que acontece, mas, isso aqui a gente tem que melhorar, porque isso aqui pode dar um problemão lá na frente. Né, cara? Muito mais aí você fala assim, esse cara, ele tava com uma coisa comigo, ele viu o efeito e ele tá corrigindo a rota. Entendeu? Porque eu estava em tratamento com ele, vamos supor, né? Eu estava com nutricionista seguindo tudo e deu errado. Cara, é confiança. Então, assim, quando a gente tem um relatório, tem lá um monte de coisa verdinha, tem uma coisa vermelhinha, o vermelhinho é que o cara fala, esse cara aí... Tem que usar isso a seu favor. Ele é transparente, ele é real. Isso a galera não entende, porque acha que o cliente, sei lá, que o cliente é uma criança. Às vezes o cara omite, né? Sei empresário, que é mais macaco velho, ele sabe detectar migué. Exatamente, cara. Ele vai ver quem é você sabe demais. Quem é você na fila do pão para chegar pro empresário? Não, porque ele é o senhor de 50 anos, dono da pizzaria. Cara, é muito mais malandro que você, cara. Cara, ele já tomou tanta miguelada na vida. O quanto que esse cara lida de problema que você não tem noção. O somebody love, né? O cara fica lá aí você lá com 22 anos, gestor de tráfego, sei o quê. Esse cara fala assim, esse cara é moleque, não tem noção. Agora, que interessante. ele trouxe coisa boa, viu coisa ruim e tá melhorando. E aí uma coisa importante, a gente nunca... Já aconteceu isso, reportei várias vezes, cara mandando mensagem pro suporte, relatório tá quebrando aqui, não tô conseguindo gerar, tô no Uber indo encontrar o cliente. Falei, puta que pariu. Aí já era, mano. Porque assim, a gente não faz uma parada, fazer um relatório para chegar e conversar com o cliente daqui meia hora. Tá? O que a gente vai fazendo, acompanhando com o nosso dashboard ao longo do mês, tendo nossos relatórios internos, né? A gente tem que fazer esse acompanhamento
para quando a gente for conversar com o cliente, a gente já teve ações que a gente agiu ao longo do mês para corrigir problemas que já estavam acontecendo. Porque se eu vi o problema só na hora do relatório, já perdeu o game também, né? Esse é um problema também, que o cara não quer fazer relatório. Porque ele implica que ele internamente tem que ter uma rotina muito maior do que olhar uma vez para o dado, por mês. Então ele tem essa rotina de olhar para o dado toda semana, todo dia, tem um painelzinho dele, tem um controle dele, e ele já está agindo. Quando ele mostra um relatório, ele fala assim, ó, tava caindo tal, a gente já começou a fazer isso, a gente já está fazendo aquilo. Ele não chega do tipo, ó, nosso CPA tá horrível, a gente não vendeu nada, e agora a gente vai começar a fazer uma coisa aqui. Também não faz sentido, tá? Então, o relatório, ele vai chegar para o cliente para consolidar, mas você já vai chegar para o cliente com o futuro. E eu falo, reunião de relatório, o relatório é uma coisa do passado. Passado já foi. Reunião de relatório tem que ser sobre o futuro, tem que ser para olhar para frente, tem que ser para criar plano e corrigir rota. Então, todo esse... Tem uma coisa que eu já ouvi também que eu acho muito legal, que é, cara, é um ponto de venda também. É mais uma call de venda, uma call de relatório. Para você reforçar o que você vendeu lá atrás e às vezes você começar a trabalhar a sua renovação, o seu upsell. Então, não é vendedor bom, ele não te engana. Ele mostra que tem problema. Ele fala onde está o buraco ali. Ele não... Assim, esse é o vendedor bom, né? O ruim ele vai tentar te driblar. Então, a gente, quando está fazendo relatório, a gente também tem que ter uma pegadinha de ser um pouco vendedor. Sim. Porque a gente está construindo alguma coisa. A gente tem um plano. Esse é um caminho que acho que às vezes a galera não percebe. Ele falou, pô, meu cliente não retém, não faz upsell, o cliente não renova. Você não tem relacionamento com o cara, você não conversa com o cara, você não tem esse trabalho de planejamento com base em dados. Então, para mim é uma metodologia. Começa com estabelecer essas rotinas, quais são as suas rotinas internas e vou ter uma reunião, vou ter um envio de relatório e tal, e começa a fazer isso. Só uma coisa que eu falo, cara, o cliente nunca quer falar comigo, beleza. Uma vez por mês não dá? Bimestral não dá? Trimestral? Pelo menos uma vez cada 3 meses tem que sentar com o cliente e fazer um reporte trimestral. Não existe. Mas pelo menos mandar alguma coisa nesse período, cara. Não, tem que mandar. Mas eu falo assim, algumas vocês têm que sentar e conversar. Porque ficar mandando informação também uma hora vira tiro no pé. Não agrega valor. Não agrega. E não adianta, quando o cliente estiver insatisfeito, aí aí você chegar com os dados, cara, às vezes não vai ser... Não vai dar tempo de você remediar, né? O cara assim, tô cancelando, reportei porque ninguém vê o relatório que eu mando. Eu falo assim, já tá beleza, tá mandando relatório. Você faz reunião periódica com o cliente para explicar o que é o relatório e para depois acompanhar com ele. Porque se ele não tá vendo, por que você tá mandando? Tem um problema ali. Então, você já sabe que isso... O problema não é a ferramenta, é a sua metodologia. E aí, assim, eu tenho um caso de um cliente lá na Dialog, né, nossa agência, que é muito engraçado, que é um cara que tá com a gente, assim, 9 anos lá. E foi um cara que eu fechei a conta dele lá atrás, eu atendia, eu fazia relatório dele. E ele era um cara, assim, ele era muito resistente à reunião de relatório e tudo isso e tal. E aí, ele era um cara, e na época, assim, a gente sempre foi uma agência presencial, ele era da nossa cidade, e a gente começou a ficar mais remoto, querer fazer call. Ele não aceita fazer nenhuma call online. nenhuma. A gente teve um cliente que era, quando a gente foi para o remoto, que a agência fez essa migração, né? Quando a gente foi para o remoto, a gente dispensou um cliente de São Paulo, porque a gente não tinha ninguém em São Paulo para ficar indo no cliente. O cara falou assim, não, eu só aceito se você vier aqui. Eu falei, cara, não dá. Esse cliente, ele é da nossa cidade, então a gente ainda mantém, é o único cliente em 15 anos que a gente ainda vai no cliente. Mas qual que é a parada? Esse cliente, ele não aceita fazer call, ele não vê relatório, ele está com a gente há 8 anos. Uma vez a cada 3 meses, a gente briga com o cliente para, tipo assim, vamos ver o relatório. Aí ele marca de ir no nosso escritório, ele não vai, e a gente vai lá no escritório dele e tal. Resumo da história. Às vezes acontece uma reunião com esse cara a cada 6 meses. Ele é dono de uma indústria. Ele é um cara... Assim, a gente dá muito resultado para ele. Ele tá tranquilo. Ele vê o resultado. Então, ele fica tipo assim, para que eu vou conversar? Mas é nessa conversa que a gente mantém esse relacionamento com ele. Ele indica a gente para outras pessoas nessas conversas. Ele faz upsell. Ele fala de problemas que ele está tendo na empresa dele. A conversa não é sobre o relatório. Perfeito. A conversa é sobre o negócio do cara. Então, a gente tem essa... E a gente meio que força, né? Nosso CS lá, nosso atendimento. Esse cliente, ele é fora da curva. Mas a gente vai fazer uma adaptação para ele. Mas, cara, não dá para eu fazer todos os clientes de Dialog serem igual a esse cara. Esse cara é possível. Um milhão. Um cara que não liga para nada. Ele vê o resultado, tá de boa, tá pagando. E é a gente que briga para conversar com ele. Esses caras vão existir, tá? De boa. Mas cabe a você pensar, cara, eu não vou crescer um business com esses caras. Esses caras são... É raro. Lembrando, né? Quando eu comecei com esse cara, fazer reunião com ele cada quase 15 dias. Porque no começo, ele estava querendo entender o que estava acontecendo. Sim. Uma vez que a máquina decolou, isso... Ele já ficou tranquilo, confiou. Também pode acontecer esse período. Agora, o cara que está começando...
Se ele tá desengajado no começo, a chance dele sair é muito grande. E às vezes é porque não é culpa dele, é porque você não tomou conta da situação. Ô Renan, qual que foi, assim, o que te motivou a criar a Reportei? Que problema que você buscou resolver? Cara, até hoje eu tenho essa dor, tá? Assim, eu comecei com essa dor em 2013, ali a gente tem a agência desde 2010, uma agência digital genérica, né? E aí a dor que a gente tinha, eu falo que até hoje existe essa dor, basicamente é o seguinte, eu via lá, eu tinha na época, acho que era 5, 6 na época, analistas de mídias sociais, e essa galera, analista de mídia social, gastava muito tempo fazendo relatório. A primeira semana do mês era eles fazendo relatório. Cada um tinha, sei lá, 8 clientes, 5, 6 pessoas. E ficava fazendo relatório. E assim, isso me incomodava. Eu falava assim, cara, tem como automatizar esse troço. E eu pesquisava a ferramenta, era tudo $500, $400. As gratuitas não conseguiam pegar dado de rede social, que era a minha dor. Tipo, na época, em 2013, nem tinha Instagram. O Instagram surgiu em 2013, né? Mas no Brasil ele foi explodir em 2016, por aí. Então, assim, era Facebook, tinha um pouco Orkut. Orkut, a gente trabalhou muito Orkut. Então a gente ficava assim, cara, tem como automatizar. Aí eu descobri que existia uma chamada API, comecei a estudar esse troço. Só que assim, eu sou de jornalismo. E você não é programador, né? Eu sou da área de comunicação, não tem nada a ver. Eu não sei nada, não sei código, não sei nada. Mas que você abrir o WordPress ali e ver o H1 do site, tá ligado? Não sou esse cara. Mas eu sabia, pô, existe API, existe como conectar nesse troço, existe como puxar isso automático. Por que a gente tá vendo isso na mão? E aí eu comecei a pesquisar, não tinha ferramenta fazendo isso a um custo para uma agência que era minha. E uma coisa importante, a minha agência, em 2010, eu acho que a gente foi... Não sei se foi a segunda, terceira agência no Brasil, das primeiras a ser uma agência de redes sociais. A gente chama assim, somos uma agência de rede social. Não existia, tá? Então, como a gente foi uma das primeiras, a gente sofreu a dor primeiro. Sim. E aí eu já estava assim, com aquela dor. Só que a gente não é programador, dono de agência geralmente não é programador. E aí, insistindo, em determinado momento eu encontrei uma pessoa que me ofereceu um produto, um programador, falou assim, eu quero vender um produto para sua agência, eu quero desenvolver aqui, o que você acha? Eu falei, cara, o produto é muito bom, mas eu não compraria. Agora, se você fizer isso aqui automatizado, eu compro, põe debaixo do braço e vou vender para você, vamos embora. Esse é seu sócio hoje? É o meu sócio, que também se chama Rodrigo Nunes. Na época o Rodrigo tinha 18 para 19 anos, moleque, ele estava entrando na faculdade e ele era um cara empreendedor já. Então ele já chegou com essa ideia, eu já tinha agência há muito tempo, já tinha um monte de funcionário, já tinha uma experiência, né? Então eu já sabia como fazer um negócio, mas eu não tinha a parte técnica mais importante. E, pô, ele topou a ideia, ele gostou, ele comprou a ideia. E aí ele fez, né, o primeiro protótipo, isso foi em 2015, a gente foi lançar em setembro ali de 2015 mais ou menos. A partir daí, a gente comecei a vender, eu fui vender, porque eu conhecia os donos de agência, sabia as dores dos caras, e aí foi aprender o que era o que a gente fazia, software, eu não sabia nada de software. Então assim, sei lá, 2015 a 2016, eu vendi 11 contas, e ficou 4 clientes. Então, em 2015, 2016, eu tinha 4 clientes me pagando R$19,90 por mês. Dureza, hein? Porra! Tá? Esse era o rolê, tá? Mas eu falei assim, isso aqui tem mercado, isso aqui vai dar certo. Cara, mas você vê, as pessoas te olhando hoje lá, pô, 7 mil clientes e tal, aí não sabe desses perrengues lá, que você teve 4 clientes durante... 4 clientes. E aí, tipo assim... o pessoal cancelava. Eu lembro, acho que foi nesse período, eu consegui 200, 300 trials, pessoas para testar. E só, 11 compraram e 4 só que ficaram. Só que o que a gente estava fazendo? A gente estava aprendendo por que não estava vendendo o que a gente esperava. Mas enfim, a gente aprendeu, melhorou o produto. Porque assim, no começo era um protótipo, era só para validar. Você passou por algum programa de aceleração, alguma coisa assim? 0. E a gente foi rejeitado em todos, inclusive, com orgulho. Com orgulho. Cara, sabe por quê? Uma vez teve um pitch, meu sócio foi num pitch, a gente, assim, aquela época de Startup Weekend, aquelas paradas, né? Não era o Startup Weekend em si, mas era um startup alguma coisa. Tinha uma febre desse troço, 2015, 16, 14 e tal. E aí a gente fazia um pitch e aí, tipo assim, a gente é uma ferramenta, faz relatório, isso aqui. O cara não tem Power BI, já não tem um tal do Data Studio na época, não tem o que. Já tem, não sei o que. Já tem. Eu falei, cara, não tem esse negócio não, cara. Você não conhece meu mercado. Não tem, cadê? Senão eu compro agora, não faço um. Não tinha. E aí, a gente perdia os pitch tudo. Ninguém ligava, porque a nossa ideia não era... Vocês eram ruins de vender a ideia, hein, pô? A nossa ideia não era sexy também. A gente era ruim de vender. A gente era muito ruim de vender a ideia. A nossa ideia não era sexy. Eu lembro que teve um pitch que meu sócio foi fazer o pitch, depois ele me contou. E a gente perdeu esse pitch, essa aceleração lá, por um cara, um senhorzinho, que ele tinha um sistema lá que ele colocava no gás para saber se o gás estava acabando ou não. Falei, pô, genial, né? É um medidor de gás, uma parada assim. E assim, enfim,
Hoje em dia é uma coisa ridícula, né? Você vem da China, todo gás tem isso, né? Mas a gente, na época, a gente falou assim, cara, a gente perdeu pro cara no medidor de gás. Só que assim, a ideia do cara era... Pô, sexy, né? Era uma coisa diferente. Tipo assim, pô, como assim? É mesmo, é? A gente não sabe se o gás tá acabando, umas coisas assim. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, cara, vamos sair fora desse mundo de pitch e tal. A gente até participava para entender e para receber feedback. A gente fez aula de pitch, um monte de coisa, sabe? Só que a gente percebeu assim, cara, não é o game. E a gente também... Para que eu quero aceleração? Para ter conhecimento e tal. Só que a galera não sabia nada do nosso mercado. Então, esse que foi tipo assim, como é que o cara vai me acelerar... Desculpa. Como é que o cara vai me acelerar se ele não sabe o meu mercado, se ele não conhece a dor do meu cliente, se ele não sabe nada? Então, eu falei, cara, a gente vai ter que aprender aqui sozinho. Então, a gente foi batendo cabeça. E você nunca pegou investimento, então, né? Nunca pegou investimento. Porra, bom demais. Peguei água. Pegar aguinha. A gente nunca pegou investimento, não teve basicamente nada nesse sentido. Foi tudo ali na raça mesmo, aprendendo, batendo cabeça. Então, a gente cresceu muito mais lento do que a média, né? De um software hoje, sei lá. Só que isso fez a gente ser muito mais robusto, a gente aprendeu muito mais. Então, assim, quando eu começou, a gente fazia um relatório para a galera de social media. Isso foi mudando, né? Resumindo a história, porque senão fica só de história, né? E a gente percebeu que o mercado foi mudando também. Então, a gente foi para a galera que fazia o marketing digital, o inbound. E aí, a gente chegou na galera do tráfego, que foi explodir em 2021, 2022, né? O gestor de tráfego. Hoje, a gente tem as agências nichadas. E-commerce é um nicho que a gente está entrando agora, que a gente não tinha nada de e-commerce, CRM, galera de vendas. Então, a gente começou hoje, galera de BI, a gente tem um produto para galera de BI, que eu reportei Sync. Então, a gente foi aprendendo a fazer essas curvas de crescimento do mercado junto com o mercado. Então, assim, ao mesmo tempo que se a gente pegasse investimento, não sei se ia fazer muita diferença, porque o mercado foi crescendo junto com a gente. Legal. Então... Eu lembro que há alguns anos eu vi uma análise do Google que existiam, sei lá, 36 mil agências no Brasil. Eu sei que é difícil esse dado, mas eles... E falavam que 1.000 eram Google Partner, né? No Reportei são 7 mil agências. Eu não sei se tem alguma ferramenta, tem mais agência que a gente como cliente mesmo. Difícil. E a agência é meu cliente, não é nem revende, não. É meu cliente. Além disso, né, a gente tem mais clientes do que as agências, não só agências são clientes do Reportei. Então, a gente pensar, pô, tem um universo de 40 mil, 7 mil são clientes. Tá, e isso é só agência, porque a gente põe lá, cara, você é gestor de tráfego, a gente põe em outra categoria. Você é freelancer de social media, outra categoria. A gente não considera isso agência. Olha. A gente categoriza isso para saber o que é um freela, o que é uma agência. Então, a galera que fala que agência, se denomina agência, tem que ter alguma comprovação que é agência. Então, percebeu assim, cara, a gente foi crescendo com esse mercado. Esse mercado cresceu, a gente cresceu. Esse mercado hoje vai para um caminho, a gente pode falar desses caminhos, né? E a gente percebeu isso também. Uma coisa que eu trazendo mais uma vez para o que a gente percebe, cara. Então, assim... a gente entende a agência, bastante a dor, tá ali no total. Só que a gente também, hoje, até quem está aqui ouvindo, comentário, vai lá na rede social, conversa com a gente, fala do produto. A gente tem que estar o tempo inteiro ouvindo esses caras. Sim. Porque muda muito rápido. O mercado, ele é muito, cara, Muda muito. volátil. Assim, ele muda o tempo inteiro, impressionante. Você acabou de falar de várias ondas que passaram aí, né? Várias ondas. Várias ondas. Eu vou falar assim que hoje, né, em agência... Estatisticamente falando, a gente tem estudo comprovando isso, assim, não é só uma onda, tá? Mas eu falo assim, é uma realidade que hoje a agência nichada... Olha, puxando a sardinha pro nosso lado aqui, é isso, né, A agência nichada hoje, ela é, cara... vou colocar assim, nos nossos top clientes, elas são as agências que, comparativamente, assim, as que mais crescem ali na base, comparativamente com outros tipos de agência, e elas também representam hoje mais de 20% dos meus melhores clientes são agências nichadas. Então, assim, é um fenômeno que tem 2, 3 anos de crescimento mais forte e que hoje já ocupa uma fatia pesada do meu faturamento e eu vejo isso acontecendo. Então, assim, eu comecei uma agência em 2010. Você não vai seguir meu playbook. Não vai funcionar, tá? Hoje, o playbook de agência nichada é o playbook que está dando muito resultado, né? E, Renan, a gente fala muito... Aí estamos num lugar para falar isso, mas é verdade. A gente fala muito disso. Mas a genérica não acabou, continua crescendo. Sim. Ela ganha na força bruta, porque é muito mais genérica do que nichada. Mas aí é mais oceano vermelho, que é o que vocês falam, né? É oceano vermelho. E, Renan, traz sua perspectiva, assim, porque a gente fala muito da nossa perspectiva, porque a gente acredita que a agência ultranichada é mais fácil de crescer e tal. Qual que é a tua perspectiva? Por que você acha que esse fenômeno aí está acontecendo? É o seguinte, começou... primeiro teve o boom da agência mesmo. A agência normal, tradicional, genérica, teve fases, né? Mas o primeiro momento é esse. Não tem como... Primeiro boom ser agência especializada em radiologia... A coisa vai evoluindo, né? Não dá. Então...
Tem esse boom. E aí os clientes começam a ter contato com a agência. E aí alguns se decepcionam aqui, troca de agência, troca de agência, troca de agência. E aí alguns não encontram solução. E aí o que eu percebo? Quando você tem um nicho que ele está espalhado por todo o Brasil, ou ele tem várias oportunidades de trabalhar, você tem dezenas, centenas, milhares de pessoas e empresas com o mesmo problema, com a mesma jornada no Brasil inteiro. Então, se você chega falar da dor desse cara, você converte muito mais fácil. É muito mais fácil um cara iniciante converter um cliente sendo nichado. Porque ele não tem, às vezes, um super case na área, mas ele sabe falar as palavrinhas daquele setor, ele já entende a dor e ele criou um método para resolver aquilo ali. Exato. O método não é necessariamente fazer tráfego. O método pode ser, às vezes, sei lá, se é um restaurante, você vai mexer no cardápio do cara, porque você entende onde aperta o calo daquele cliente. Então, o que eu percebo? O mercado é muito grande, as agências, genéricas ali ocupam muita coisa, elas até são pioneiras porque elas desbravam mercados que... a Dialog, a gente é muito acostumado a trabalhar com serviço B2B, né? E a gente pega uns clientes lá que fala assim, cara, não tem como ter uma agência nichada nesse cliente, porque ele é um serviço B2B que vende aparelho para clínica de não sei o que lá. Não tem como ter nichado nisso. Não tem como ser nichado. Então, a agência genérica está tranquila ali, mas ela tem uma metodologia para uma venda B2B, high ticket e tal, e tá de boa. Só que esse cara é uma exceção. Por outro lado, você atravessa a rua, tem 10 clínicas de estética. E aí, o cara vende máquina para clínica estética. Ele é um. E as agências vão para cima dele, com muito esforço, vão fazer um ticketzinho ali de, sei lá, 10K mês. Mas do outro lado tem 10 agências, 10 clínicas de estética que você consegue cobrar 3K de cada uma ali. E você consegue fechar 3 e só na sua rua. E tem várias ruas do Brasil inteiro. Então, assim, em termos de escala, você vai chegando nisso. Eu vejo o caso, por exemplo, uma agência que não é especializada, é impossível atender alguns nichos. É impossível uma agência não especializada atender um médico, um advogado, um contador que seja. Cara, eu diria quase impossível. Porque eu tenho agência, eu sei que esses caras eu nem atendo. Eu chego assim, cara, não atendo. Eu te indico alguém que não tem como te atender. Você precisa de alguém especializado no seu negócio que eu não vou saber resolver a sua dor. Eu não sei a linguagem, eu não sei o que está acontecendo no seu mundo. E os não próprios empresários já estão começando a se ligar nisso. Demandar. Cara, assim, e a gente pode concluir também que a agência nichada, entendendo melhor o cliente, então aumenta a chance de ter mais resultado. Sim. E, consequentemente, para a gente voltar um pouco para o tema aqui do podcast, aumenta a possibilidade de retenção desse cliente por mais tempo. Sim. Manter ele por mais tempo. Eu acho que aí vira uma competição com outras agências nichadas, é uma outra história, né? Então, assim, na prática, a gente viu esse movimento acontecendo, isso é natural. Eu já até comentei, né, que para mim o próximo momento é o hiper nichar, né? Eu acho que vocês chamam aqui de ultra nicho, não sei se já é assim, mas é tipo, cara, beleza, você precisa em clínica médica. Daqui a pouco vai ter especialidade. Você vai precisar especializar em dermatologista, sei lá, né? Eu acho que isso daí é um movimento para daqui a 3 anos. Mas, porque hoje, calma, amigos, calma. Não dá para passar também a carroça na frente dos bois. Era que nem a gente falar de agência ultra nichada em 2010, não tinha como. Você não ia fazer nada. Aí você falou, assim, o mercado foi evoluindo. Como em todos os outros mercados. Então, por exemplo, antes tinha só médico. 100 anos atrás não tinha dermato, cardiologista, não tinha, cara. Exatamente. As coisas foram evoluindo. Nutricionista, antes era só nutricionista. Agora tem nutricionista, sei lá, especializado em esporte. Exatamente. Isso. Só que assim, eu acho também, depois você fala, tem espaço para todo mundo, alguns espaços estão mais vazios do que outros, sim. sabe? E o espaço vazio, ele permite um crescimento mais acelerado com uma metodologia mais direta. Então, por exemplo, o crescimento da agência nichada, acho que tem muito a ver com prospecção também. Né? Vocês são aqui os feras nisso. Eu não estou muito aprofundado nisso, mas a prospecção, ela implica em... quando você tem um nicho, ela é muito mais fácil. Você consegue se posicionar, você consegue se diferenciar. 1000 vezes mais fácil. Você adapta toda a comunicação. Consegue ter case. E aí, o que está acontecendo? Você é agência genérica, está vendo esse vídeo. Eu tenho uma agência genérica, então eu sei o que acontece, que você tem lá a sua carteira de cliente. Então, você começa a ver rachaduras na sua carteira. Um cliente, foi para uma agência nichada aqui disso, o outro foi para uma agência nichada daquilo. E aí, você começa a olhar para um lado, olhar para o outro. E aí, o que eu faço? Mas tem solução, cara. Dá para criar um braço nichado. Tem várias possibilidades. Dá para criar um braço nichado. Provavelmente, sua agência genérica tem 25% dos clientes em ação de um nicho, 20% deve ser de outro. É natural, porque você tem um case de um, você atrai outro. Então, existem maneiras de se posicionar, existem técnicas, metodologias diversas. A diferenciação não está só pelo segmento, ela pode estar pelo posicionamento da sua oferta, pode estar
por o canal que você adquire o cliente, porque às vezes só aquele canal você tem um acesso a um canal que outros não têm. Então, tem muita coisa nesse meio tempo, né? Nesse rolê aí. O que eu percebo também, tá? Hoje, olhando para frente também um pouquinho disso, a gente só tem que tomar um cuidado, né? Seja nichado, genérico, assim, de não parar de continuar aprimorando, de continuar estudando o que está acontecendo. Cara, impressionante. Tomar a gente muito cuidado com isso. A nossa agência foi em 2020 que a gente fundou, especializada em restaurantes. Naquela época eu pesquisava, agência de restaurante não tinha. No Brasil. Não tinha no Brasil. Foda. Hoje, se você pesquisar, você tem, né, algumas dezenas, talvez centenas. Sim. E muitas que a gente formou. E muitas que a gente formou, né? E aí, o que aconteceu? Isso é até uma coisa interessante, porque a gente forma nossos próprios concorrentes. Porque a gente entende que o mercado é tão grande, tão abundante, Claro. que não tem problema. Porque a gente continua crescendo também. A nossa agência... Pô, tem muito. Pô, tem mais de 1 milhão de restaurantes. 1 milhão e Então, 400 a nossa agência mil. continua crescendo, como tem outros concorrentes nossos que passaram a existir. E a gente foi formando eles. Mas o que eu tava falando, cara, que o fato da gente ser nichado também ajuda a gente a ter métricas de mercado. A gente tá falando de relatórios, né? Quando eu chego lá para um cliente... eu chego para ele e falo, cara, o seu custo por 1.000 pessoas atingidas no tráfego está em R$3. Isso está maravilhoso, porque na média do mercado, baseado aqui nos nossos clientes, é R$5. Isso ajuda também, cara, porque você contextualiza o negócio do relatório que a gente estava falando. Ou então não, pô, olha, a média do mercado é 5, pô, a gente está em 7, cara. Sim. Olha, o nosso trabalho agora nos próximos meses é reduzir isso daqui, ou aumentar, sei lá. Então, você tem mais contexto. Perfeito. Ajuda muito, né, cara? E a gente tava falando também do mercado evoluindo, né? Então, assim, o que a gente fazia lá atrás era uma coisa, cara. Hoje, já evoluiu. Sim. Você tem hoje Creators, o GC. Cara, as coisas vão evoluindo. Vou até... Você vai evoluindo o método. Eu vou falar assim, hoje o que você percebe? Vocês vendem produto. Vocês produtizaram o serviço. Produtizamos, E assim, não existe produto... Pensa qualquer produto que você abre aí, qualquer app, tudo te dá indicador daquele produto específico. Isso. Não existe produto sem indicador proprietário, né? Indicador que tem a ver com o produto. Então, você não pede um Uber sem ter indicador. Você tem um monte de indicador ali. Tem relatório da corrida, tem tempo preço, que vai demorar. Tempo. Você tem um monte de variável no Uber, cara. Quando eu brinco, né? Que eu reportei um software totalmente... a gente fala que é o PLG, Self-Service, né? Então, a gente pensa, mas não dá certo isso. Cara, todo mundo está acostumado a usar um monte de software que ninguém nunca sentou com você, fez uma call para te ajudar a usar iFood. Talvez você fez isso com a sua avó, para ajudar ela a usar o Uber a primeira vez, mas não existe isso no mercado B2C, né? B2C, eles fazem um produto que ele já tem tudo para você usar, é fácil, é inteligível. Até criança e bebê consegue usar, dependendo do... E é isso que a gente tem que trazer para o nosso negócio B2B, produtizar, tá? A gente tem que ser um pouquinho mais Uber, um pouquinho mais iFood, um pouquinho mais Nubank, né? A experiência produtizada. A agência genérica é o bancão e a agência um pouco mais tecnológica ali, que tem a método, é um Nubank da vida. E aí, dentro desses indicadores proprietários ali, né? Pô, eu tenho um dado que eu puxei do iFood com um dado que eu tenho do TikTok, com o CPM. Eu começo a... Pô, aí você tem uma diferenciação que você não fecha. Eu acho que... Não tem como o cara ver isso num lugar que alguém que não entende o negócio dele, né? Cara, assim, eu tenho uma filha de 1 ano, né? Fez 1 ano recentemente. E, cara, você começa a ver, ela já pega o celular, ela consegue mexer algumas coisas, ela consegue arrastar, só né? ícone ela sabe. Então assim, Intuitivo. A minha sobrinha... Sei lá, com 2, 3 anos ela sabia ver o YouTube, achar o aplicativo do YouTube, abrir e ainda sair do anúncio, né? Avançar o anúncio. Ninguém ensinou pra ela a sair do anúncio. Ela viu o botão, apertava, ela sabia o que tá acontecendo. Então, e aí geralmente a gente começa a olhar e fala, nossa, como os bebês, as crianças estão sendo inteligentes e tal. Mas eu penso, cara, será que os bebês e as crianças estão mais inteligentes? As coisas estão mais fáceis. Ou os aplicativos, as plataformas estão mais intuitivas, né? De UX, cara. É impressionante. Esqueci o que eu ia falar. Só para contextualizar a questão assim, de métricas do seu negócio, de um restaurante, de um médico e tal. Então, você consegue, você tem o seu próprio template, você tem a própria base ali. Esse acho que isso é uma diferenciação absurda, assim. Mas, como eu falei, vender produto, vender um método. Esse caminho, eu acho que é irreversível, assim, para todo mundo, né? Eu lembrei uma coisa que eu ia falar, cara. Nesse contexto também do relato... Na verdade, eu vou até reformular o que eu ia falar aqui. Eu queria te perguntar assim, a IA, como é que ela entra? Porque hoje você já tem coisas lá que você falou que já está fazendo com IA. Sim. Porque assim, eu acho que a IA ela vai ajudar muito a traduzir, que é aquilo que a gente estava falando mais no início, né?
para a agência e dar insights. Sim. Porque você estava falando lá, por exemplo, o relatório lá do TikTok junto com o do iFood, junto com o do tráfego e tal. Sim. Cara, como é que você junta isso? Quais são as correlações e tal? A IA, Sim. como é que ela ajuda nisso? O que vocês estão fazendo em relação a isso? Porque isso é o futuro, né? Na verdade, é o presente, mas... Eu vou falar tendência de falar um pouco assim, porque a gente vê no Reportei e assim, IA é muito difícil você falar porque fica muito datado, né? Você fala ali, já acabou, então vou falar de coisas que eu acho que não tem muito como ficar tão datado. Mas assim, o que a gente percebe? Isso a gente sempre... Cara, isso aí foi uma coisa que a gente sempre visualizou isso no Reportei em 2015, assim. A gente percebeu que, igual falou, traduzir os dados e tal. Então assim, o dashboard é uma maneira de você consumir o dado, o relatório é consumir. Mas para que você consome o dado? Para você agir, tá? Mas você tem um insight, aí você age. Então, assim, uma tendência de um Reportei da vida, isso já tem. Tem um Reportei AI lá, que tem uma parte, tem um chatzinho, você conversa com os dados e tal. É um teste. Você gera um relatório, ele já te dá o insight, fala, cara, melhora isso, melhora aquilo e tal. Hoje eu estou indo para essa segunda camada. Onde isso vai parar? Basicamente, né, isso vai mudando todos os softwares, vai mudar o mercado, mas assim, a gente não pode mais só entregar um dashboard e delegar para o usuário pensar. Sim, a gente vai ter que ajudar esse cara a pensar, às vezes já até pensar por ele e já começar a falar assim, ó, sua campanha está assim, faça isso. Vou dar um exemplo de uma coisa que não é AI, que a gente já faz há muitos anos, que é um caminho. A gente tem uma funcionalidade que chama Reportei Controle, que o cara põe lá qual a meta, qual o budget, e aí fica monitorando e avisando ele, ó, você vai bater a meta, você não vai bater, você está custando mais, seu CPA subiu, você não sei lá. Cara, esse é o Web 2.0. O 3.0, isso não é tão longe. Já automático. Já é automático. Eu posso pôr regra para o cara, se eu quiser. Então, assim, o caminho eu como ferramenta, eu tenho que te tirar trabalho chato, te ajudar a pensar menos e escalar mais o seu negócio e tá tudo bem. Porque você vai pensar em outras coisas. Então, assim, chegou um relatório. Esses dias a gente tem um canal, fazendo uma jabá, tem um canal no YouTube do Reportei. A gente fez uma live agora com o Vinícius Gambetta e tem um tempo, né? Depende de quando você vendo isso, mas você vai achar lá uma live no Reportei sobre automação, Reportei integrando com Zapier, Make e NHN lá. E aí o que a gente fez? A gente criou uma automação, tem até o print lá, o blueprint. Você gera um relatório no Reportei, ela passa pelo Make ali e ela cria tarefas no ClickUp, no Trello, para você. Massa, e aí ela já cria tarefa do gestor de tráfego, já cria tarefa do conteúdo. Que ele precisa otimizar? Você precisa só apertar assim, gerar relatório do mês, Reportei. E o Reportei gera relatório automático, então vai fazer automático. Ele já gera relatório automático, já gera o fluxo dentro do Make e isso cai dentro do seu sistema de gestão de projetos. Se você quiser automatizar e já mandar um relatório para o cliente, dá para fazer tudo isso, tá? Hoje já tem, porque o Reportei tem API, tem um monte de coisa e tal. Só que qual que é o ponto? Mais poder de automação para o usuário. Então, assim, quando a gente faz um experimento aí, você está ouvindo a gente, vai lá no ChatGPT, no Claude, Perplexity, vai no Gemini, todos os AIs que eu estou lembrando aqui, vai no Manus, pergunta para qualquer uma dessas AIs assim, o que você acha, AI, né? Que é o futuro próximo das agências, que 6 meses, aqui 1 ano, 2 meses, o que uma agência não pode deixar de estar fazendo? Eu fiz esse exercício, fui rodando em todos, fiquei debatendo ali. E aí, assim, top 3 sempre tinha isso, que é automação e análise de dados com AI. Relatório automatizado, AI olhando os dados para você, insights automatizados, eventualmente chegar até nas tarefas prontas. Então, assim, Renan, isso está um pouco distante? Nem tão distante mais. Já tenho live mostrando como faz isso. A gente, como ferramenta, tem que continuar facilitando isso. Porque, eu sendo bem sério, eu gosto de entregar uma API, o NHN, Make, mas eu acho que eu, como software, tenho que entregar isso tudo para o cara no meu software. Eu não quero que o cara tenha que ficar fazendo gambiarra. Isso aí, eu acho que é uma falha do software. A gente tá ali porque no momento é o que dá para fazer. Mas, eventualmente, eu tenho que trazer isso para a minha experiência de cliente, tá? Porque quem que faz a gambiarra, né? É 1% dos caras. Os heavy. É mais avançado. Então, assim... 99% não vai fazer. Trazendo para a realidade. Eu tenho que chegar em algum momento, né? Um Reportei da vida, uma ferramenta de qualquer coisa que vocês fazem. Ela já tem que te entregar lá na frente um monte de coisa. Então, você vai, às vezes... Plugar um cliente, ela já viu todos os cases que você já tem, já te começa a te sugerir plano de ação, já está olhando para o próximo passo, já vê onde você errou com o cliente, onde você não errou. Então, esse é o caminho. E aí, trazendo isso para outras coisas, sei lá, você tem uma ferramenta que faz uma landing page, Great Pages, tem uma ferramenta que faz um e-mail. Cara, esses caras já vão começar a vir com tudo pré-configurado para você, só tem que virar um curador, um editor. E a gente já meio que já faz isso no Meta Ads, no Google Ads. Ele já tem muita AI, muita automação.
Cara, já tem muita coisa acontecendo ali, a gente nem percebe, a gente está só usando ali. E eu vejo isso acontecer. Eu estava recentemente no evento do Vale do Silício e o que eu vi lá é a agência abandonou o modelo tradicional, reduziu a equipe, colocou o analista e um agente do lado. Eu acredito muito nesse trabalho de equipes híbridas. Você vai... Já dá para fazer isso, tá? Você coloca lá no seu Slack e tal, um membro da sua equipe que é uma AI. Você vai abrir uma tarefa para uma AI, a AI vai te trazer um retorno. Às vezes a AI vai entrar na discussão da sua equipe. Então, a equipe híbrida, recomendo vocês pesquisarem o que o Dharmesh da HubSpot fala, é tipo uma pessoa, um robô AI, uma outra pessoa, eles juntos trabalhando e todo mundo. Não é tipo, é um novo job, é um novo mundo. Eu comparo assim, de uma forma bem tosca, cara. Eu sei que eu comparo tipo, cara, é o cara que opera a reta escavadeira. Imagina esse cara chegando em 1800 com uma reta escavadeira e um monte de gente com pá, fazendo... É o cara com uma puta máquina do lado. Tá? Aí chegou um ponto que a reta escavadeira faz tudo sozinho e o cara só opera pelo GPS e tal. Isso vai acontecer também, mas alguém está tendo que olhar o GPS, alguém está tendo que ir lá. Então, assim, a gente vai mudando esse segmento. Então, equipes híbridas eu acho que é um caminho. E eu tenho falado isso muito. Cara, você tem que parar de pensar em ferramenta como um custo e como colocar a ferramenta como potencializador de produtividade. Eu tava brincando aqui com a galera, o cara tem 300 clientes, tava me pedindo desconto no Reportei, né? Porque a conta dele é grande. Então, 300 clientes, ele vai me pagar 3 mil por mês. Cara, dá 10 reais por cliente. Imagina isso por hora de trabalhador, hora de 3 mil reais. Ele. Não é R$ 1.500 CLT de custo, sabe? Então, assim, a gente tem que parar de pensar em ferramenta como um custo, como um inimigo, como eu vou cortar para fazer na mão. Acabou. É tipo, eu não vou ter uma reta escavadeira, eu vou fazer na pá, porque é mais barato. Não. Cara, mas aí seu vizinho tá usando a reta escavadeira e fazendo 20 vezes mais do que você. Acabou essa era também de achar que a gente consegue, em qualquer área do nosso negócio, tá indo lá freestyle, sabe? No papel. Não existe. Vai virar o cara... Lá, sabe aquele cara... Eu lembro que tinha um amigo que era representante comercial. O representante velho, ele anota tudo no papel, ele tem a carteirinha, não sei o que lá. E aí os moleques novos foram chegando e pondo CRM, não sei o que, e engoliram esse mercado. Aquele cara tá lá, ele tem a carteira dele, tá tudo certo. Mas ele é o dinossauro. E hoje, o dinossauro... Assim, aconteceu isso do dia pra noite. Então, rapidamente, todo mundo que começa a ficar muito resistente vira dinossauro. Então, para mim, ferramenta faz parte desse futuro. Espero que o Reportei esteja nesse futuro. Mas a gente tem que começar a pensar isso no nosso negócio. Cara, quanto que seu funcionário custa 5 mil por mês? Você adicionou uma ferramenta que custa 100 reais a mais ali por funcionário. Esse cara agora produz 30% a mais. Você tira esses 100 reais e ele volta para a produção. É absurdo. Não faz sentido você não ter ferramental no seu trabalho. Se você tem uma área da sua agência, do seu negócio, que não está com alguma ferramenta, não está automatizada, não tem uma AI brincando ali, tem algum problema. Porque já está acontecendo isso e vai piorar. Então, o que a gente pode fazer? Se cercar, tá bem armado, tá bem organizado para isso e estudar isso. Porque assim, surge uma ferramenta hoje, daqui a um mês é outra, isso vai acontecer. Não existe a grande ferramenta, a grande solução, é tudo muito fragmentado. Sim. E cara... E elas vão mudar no tempo inteiro. E elas vão mudar. E daqui a um mês é outra coisa, e daqui a outro mês é outra, e tudo bem. Por isso é legal também estar nesse momento, porque a gente tem muita oportunidade. Muita. Pô, cara, o que você diria assim que a Reportei faz de diferente voltado para a agência, né? Porque, pô, é o seu principal cliente, é o dono da agência. Cara, a gente entende muito a dor da agência. E isso aí que é o diferencial. Dá alguns exemplos aí de dor que resolve. Eu até hoje, participo da operação da minha agência que eu fundei lá atrás. Hoje é uma agência que segue sozinha, não sou um sócio oficial mais da minha agência, mas eu apoio, tô ali, converso com a equipe, tô no dia a dia, sei o que está acontecendo no Slack, né? A gente usa Basecamp lá da nossa equipe. O que a gente percebe? Eu converso com as equipes de conteúdo, design, tráfego, mídia, enfim, como queira chamar, inbound. Converso com todo mundo, todo mês, assim. A gente nunca perdeu esse pezinho ali dentro da agência. Isso é importantíssimo. E aí a gente sabe a dor, para onde que tá indo, a ansiedade da galera, o medo disso, o medo daquilo. Então a gente vira um aliado desse cara. E aí, quando ele começa a usar a ferramenta, ele fala assim, isso aqui... gostoso de usar, nossa, funcionou. Pô, exatamente isso que eu precisava. Não precisava nem um pouco a mais que isso, nem um pouco a menos. Quando você conhece o seu cliente, você entrega o necessário. E você pode fazer, o Reportei, ele não tem muito botão, não tem muito... A experiência de uso dele, a gente até brinca, é um game, né? E é um game desenhado para um profissional de marketing, para um profissional de conteúdo, de criação, enfim, de tráfego, um estrategista. Então, a gente fez um joguinho
pra gente mesmo, que a gente conhece o que a gente gosta, né? Então, sei lá, eu gosto de jogo de futebol, eu gosto do FIFA. Então, cara... Também. Então, inclusive, a gente a gente tem que marcar. Tem que marcar a partida. Se chega um jogo de futebol feito por um cara que não gosta de jogo de futebol, você saca. Chega um joguinho lá mais ou menos, excelente, fala assim, cara... Aí o FIFA, ele mexe num negocinho lá, você fala, pô, handicap. Cara, esse assunto Quem é interessante, entende. Agora, chega um cara que vai na teoria, vai não sei o quê. E às vezes tem muitos produtos hoje no mercado que eles são feitos por essa galera. Tá desconectado, tá lá, tá indo, sabe? Mas aí quando você conhece o cara, esse cara me conhece. É a mesma coisa da agência nichada. Então, a gente não põe assim, reporteio exclusivo para agência, não faz isso. Mas a nossa base sempre foi a dor da agência. O nosso preço é para agência. Tudo é pensado para esse cara. Você viver... Você né, tá no meio desse... Você tá em todos os eventos, você tava aqui com a gente no nosso Mastermind, você viu... Tô aqui ouvindo meus clientes falarem... Isso aí muda. Isso faz muita diferença. E aí a gente tem sentido isso também. Só pontuar assim, eu faço questão, pô, a gente tá nos eventos, tá aqui no Mastermind, vai nos eventos, eu falo assim, eu não preciso... Claro, tem lá minha rede social, converso com pessoas, mas assim, eu prefiro estar ali. A gente é muito remoto, muito digital, mas esse olho no olho. Chegar aqui pro meu cliente que tem, pô... Tava conversando com um cliente nosso, pô, o cara tem 70 projetos que a gente queria pôr 150. Só que qual que é a dor dele? Por que ele não põe? Eu vou conversar com ele, vou entender. Aí eu tava conversando com uma outra pessoa no Mastermind que, pô, ela precisava de uma métrica que a gente não tem. E aí, pô, por que a gente não tem essa métrica? O que tá acontecendo e tal? No momento que eu tiver essa métrica, eu mudo a vida dela. E eu tô assim, cara, isso aqui tem que virar prioridade, porque eu vou mudar a vida dessa agência e de outras... milhares, no caso era uma métrica de Google, mas negócio que a gente não tinha, porque o Google não disponibiliza. Mas, cara, eu vou lá no Google e falo, Google, me dá essa métrica, pelo amor de Deus. Esse indicador muda a vida das pessoas. Então, se eu não tô ali conversando, entendendo, não vou chegar nesse ponto. Então, isso é uma coisa assim, como que é bem intangível isso. Mas na hora que você começa a usar o produto, você fala assim, pô, esses caras entendem. Na hora que você começa a jogar o FIFA ali, feito pelos caras que entenderam, cara, você fala, no nosso tá legal. mercado, a gente vê muito mentor que não tem agência mais, ou já teve e tal. Mas, cara, esse cara... Daqui a 6 meses, um ano, acabou, porque ele não tem mais insumo. Você vê aqui no Mastermind, a gente abriu as coisas da nossa agência, o que a gente está fazendo. Cara, se a gente não tem mais esse feeling, porque o mercado muda muito rápido. Cara, vocês vão ter agência, vocês vão tomar porrada de agências, vão ter as dores de agência. Vai perder cliente. Vai ter problema com funcionário, vai ter não sei o quê. E aí, tudo isso, você vai falar, caraca... Gera aprendizado. Aprendizado. Então, assim, realmente... Eu sei que existe, né, uma questão teórica, às vezes, que é importante você ter. Tem gente que precisa mesmo desse empurrão inicial, mas a gente, né, agências, tem que trabalhar. Tem que ter. Alguém que entende de agência, que, assim, eu acho até difícil, falar assim, cara, você tem um software para dentista. Pô, como é que você vai no congresso de dentista, você conhece você alguém? Vive esse mundo. Sua esposa é dentista, porque assim, alguma coisa você tem que estar vivendo ali. Essa é a minha visão. Não que... Por exemplo, a gente recentemente entrou no mundo de BI. Eu não sei nada de BI, sendo bem sério. Desculpa. É outro mundo, né? A gente fez uma parada para BI. Só que aí, tipo assim, a gente puxou uma galera de BI que é muito forte, o Métricas Boss, que é um parceirão nosso, e estamos conversando com eles, e eles estão com a gente construindo um produto junto. A gente vai agora nos eventos de BI todo, conversa com a comunidade deles, se expõe, eles passam toma as demandas, porrada. as necessidades, né? E aí pega os caras que entendem disso e põe os caras como ali quase um consultor com a gente full time, e os caras usam o produto e falam pra gente o que tá acontecendo. Então assim, pô, eu não vou ser o cara que vou usar um produto de BI, porque eu não sou um cara de BI. Mas eu tô muito próximo dessa galera. Eu não sou gestor de tráfego e tô em todos os eventos de tráfego que você imaginar na sua vida. Eu fui em todos, desde o primeiro. Fui em tudo, cara. E eu não sou gestor, eu sou um cara que entende mídia, mas não, eu chamo da mídia paga, eu sou da antiga. Mas, cara, eu fiquei ali porque eu entender o que é esse bicho, o que ele quer, como ele se alimenta, por que ele paga 20 pau numa mentoria, mas ele não paga 500 reais numa ferramenta. Aí vamos entender o que está acontecendo. O que é o valor percebido, o que não é. Era um outro bicho diferente do que eu via no mercado de marketing digital, de rede social e tal. E a gente adaptou para isso e hoje, cara, acho que a gente é a ferramenta número 1 para galera de tráfego, assim, sem... E eu não sou uma agência de tráfego em si, mas mergulhar no cliente. E eu falo isso para qualquer negócio. Você tem uma agência para restaurante, uma agência para médico, você tem uma agência B2B, sei lá, você vai ter que entrar nesse mundinho ali. É uma coisa que a gente defende muito, né? Do cara mergulhar realmente, se aprofundar no nicho. E aí você começa a saber as nuances daquilo ali. Porque eu acho que é na nuance que você consegue. Então, assim, eu falo que reportei, como que eu faço o cara... qual o diferencial do reportei? Fala assim, cara, usa o produto. Vai lá, usa, me fala. Porque às vezes o cara fala assim, reportei, marca uma call para mostrar. Não, cara, entra lá, usa, faz um relatóriozinho. Aí o cara, na hora que ele usa, ele fala, caraca, a gente podia liberar pra galera aí um cupomzinho, hein? Pode ser. Bota aqui na descrição, pô.
Temos o cupom da mentoria. Podemos liberar? Pode. Porque aí você, pode testar, eu acho que são 30 dias que a gente liberou pra galera. Então, a gente tem duas coisas. O nosso trial é só 3 dias, porque a ideia é esse cara entrou, testou, gostou, não gostou, vambora. Tem um link que a gente pode disponibilizar de trial estendido de 30 dias, perfeito. A gente pode colocar aqui. Porra, bom demais. Tá? E a gente pode fazer o cupom. A gente tem um cupom com vocês, tem que pegar o nome aqui. A gente bota aqui. A gente bota um cupom, que aí ele dá um desconto. Aqui, né? Ele dá um desconto, assim, enquanto você... Esse cupom aqui. Esse aí. Ele dá 20% off em todos os nossos planos, cara. Caraca, olha aí. É um cupom 20%. absurdo. Cupom, 20% de desconto, cupom Ultra20. Então vai ficar na tela aí, ó, cupom de desconto da Reportei. Cara, e o link também. Lembrando que, assim, esses cupons a gente faz com os parceiros, a gente dá uma limitada, tá? Tipo assim, a gente põe uns 30, 50 cupons ali, esgotou, a gente avalia e pode reabrir, né? Vai que, 1.000 clientes começam a usar o cupom, a gente fala assim, tem algum problema ali. Mas, cara, vai lá, se você quiser, testa, a gente pode pôr o link de trial estendido e o cupom para você usar, porque, enfim, já é muito barato, mas isso aí ajuda quem tá ali naquela dúvida, né? Cara, a gente teve uma hora que perguntou no Master, para quem não sabe, o Master Ultra é o nosso grupo de Mastermind, então com agências que faturam aí entre 50 a 600 mil reais por mês, então é um grupo mais avançado. Cara, perguntou ali quem usa Reportei, todo mundo ali levantando a mão. Isso então, foi muito natural também. Exato. Muito natural. Então, assim, se você não usa Reportei ainda, cara, aproveita, porque eu não vejo nenhuma ferramenta melhor para agência de marketing. Então, se quem assiste aqui é profissional de marketing, é dono de agência, é gestor de tráfego, social media, cara, vai lá e usa. Né? Então, porra... eu falo assim, tipo assim, você tem alguma coisa lá, fazendo relatório na mão, usando o Looker Studio e tal, beleza. Testa, Reportei e me fala o que você vai achar. É só usar. Usa ali, testa e depois me fala. Porque geralmente a pessoa usa e ela fala assim, caraca... É mais fácil. Acabou, não preciso mais de preocupar. E aí, assim, só puxando um pouco a sardinha nesse ponto, cara, assim, pode ser Reportei, não sei, outras ferramentas que você pode usar, mas puxando o futuro. Não vejo os pros lá, a elite, preocupando com esse tipo de coisa. Porque é 10 reais o cliente, 15 reais. Não existe isso. É barato até demais para esse cara. Não é assim que funciona, tá? Eu sei que tem casos ali, eu tenho, sei lá, clientes muito antigos que é o cara para migrar, ele tem problema, que é um caso que eu estava comentando. Mas, normalmente, quem, tá no game ali de ganhar grana, de faturar mais de 100 mil por mês, 200 mil, essa galera sabe a importância de abrir o tempo dela. E aí ela ganha produtividade, a margem dela sobe, ela precisa contratar menos pessoas, todo mundo fica feliz. Mostra profissionalismo. Eu já vi muito casos, infelizmente, né? A pessoa contrata um júnior, um estagiário para fazer o que um Reportei faz. Reportei sim, que ele pega os dados, por exemplo, e joga para planilha. Tem muita gente que usa planilha ainda e tal, beleza. O cara contrata um estagiário para fazer isso, paga 140 reais no Reportei sim que faz, tá ligado? Então, assim, ferramenta, cara, é para isso. E aí você pode até pegar o estagiário para ele fazer outra coisa, para fazer análise, fazer tráfego, fazer outra coisa. Mas para fazer tarefinha manual repetitiva, para com isso, porque é um dinheiro besta que você está deixando na mesa ali e, você não está calculando o custo mais precioso que é do seu tempo. Tempo de você cuidar das suas coisas, ter uma vida melhor, não ser um workaholics que fica lá montando painel domingo, tá ligado? Cara, isso não é vida, pelo amor de Deus. Boa. Renan, cara, fala seus arrobas aí. Boa. Pode me seguir lá, a gente tem um Instagram, Reportei, @Reportei, tem o meu também, @Renan Cacheiro. O meu é só pessoal, mas o pessoal vai lá, fala de produto comigo, eu ouço, conversa, sou bem aberto assim, a trocar ideia, quero estar em contato com clientes, mas sabem que ali é só uma relação, você pode me seguir, é quase pessoal mesmo, não é uma relação super profissional. E aconselho muito o YouTube, canal do Reportei, tem 2 vídeos por semana. A gente faz 2 vídeos por semana de conteúdo educativo. Aí lá tem a nossa Reportei Academy, que a gente tem curso e certificação para a pessoa que quiser, reportei.com/academy, quiser certificar em análise de dados, em apresentação de relatórios, tem alguns cursos bem legais lá. E a gente tem, além de Reportei ter ali os conteúdos no YouTube, a gente tem live toda semana, toda terça, 2 horas da tarde, você entra no nosso canal, vai ter algum conteúdo lá. Tem vezes que é lançamento de produto, tem vezes que é a nossa live de suporte. A gente faz live de suporte. A gente põe nosso CS lá e abre para todo mundo entrar e ficar pedindo suporte na live. E aí a gente transforma aquilo em conteúdo e funciona. Toda terça tem 50 cabeças lá batendo papo com suporte. Que a gente pensa, proximidade, vamos ouvir. A gente põe, não é só abrir um chatzinho e você abre o chat, a gente responde em 1 minuto. Mas a gente quer
pôr a cara, tapa ali para... Vamos lá, gente, o que vocês querem ver do nosso produto? Então, você entra e fala na veia, geralmente a nossa líder de suporte que está lá, nossa líder de sucesso do cliente, que a gente fala, né? Então, a gente tem live toda semana, vídeo toda semana, então eu aconselho muito. Esse canal é um canal que eu gosto de falar e, assim, produzo conteúdo para o YouTube do Reportei há uns 3, 4 anos já, 2 vídeos por semana, eu e meu sócio. Todo o nosso conhecimento tá lá, tudo que você precisar tá lá. Então, eu acredito muito nesse canal de conteúdo de vídeo longo, vídeo curto, tem de tudo lá. Então, é o canal que você pudesse pedir um para você seguir. Boa, segue a gente. Fechado. Renan, cara, obrigado pela sua participação aqui. Obrigado pelo que você está fazendo pelo mercado também. Boa, tá ajudando muito valeu. Aí o mercado de agências. É mútuo, cara, porque assim, vocês são extremamente necessários, né? O que vocês fazem, vocês são únicos e lideram um movimento bizarro. Eu acho que, pelo que eu conheço, vocês são a maior mentoria de agência do Brasil. Eu acho que é o maior mastermind, se não for o único que eu conheço também. Então, assim, vocês são únicos, né? A gente que tem esse prazer aí de poder ser parceiro também, porque... eu até brinco com o Bindes ali, conheci o Bindes, ele tava pequeno, ele tinha uns 20 mil seguidores só. Hoje já deve estar, esse vídeo já tá batendo 1 milhão daqui a pouquinho. Já tá no 200. Mas, a gente viu esse movimento acontecendo e aí a gente falou assim, cara... Aí eu lembro que uma época, né, eu tenho parceria com mentores. Quem que é Bindes, né? Quem é esse cara? De onde que surgiu? Quem é Rodrigo Bindes na fila do pão? Eu falei assim, cara, esse cara tá com uma visão... que vai arrebentar. A gente já conversava, você sabe que eu falo com o cara na hora que tá nascendo. Não vou falar agora o cara tá grandão, ficar lá batendo tapinha nas costas. E tá acontecendo. Onde isso vai parar, não sei, cara. Mas vocês estão on fire aí. Eu acho que é a referência pra gente hoje do que tá acontecendo no mercado. Tem que estar aqui junto, não tem jeito. Obrigado pela parceria, meu amigo. Valeu, Renan. É isso aí. Esse foi mais um episódio do Ultralize Cast. Faz o seguinte... Compartilha esse episódio aí com seu sócio, compartilha aí com teu amigo aí que é dono de agência ou de repente é profissional de marketing, que não tá fazendo uns relatórios no Excel. Porra, tá de sacanagem. Nossa senhora. Porra, Excel, meu amigo. Cara, cheats. Não. Vamos fazer com o Reportei, faz uma parada profissional, compartilha esse episódio aí e se inscreve no canal, dá uma olhada nos outros conteúdos que a gente tem aqui, outros episódios. Dá uma fuçada aí, entra aí dentro do canal da Ultralize, dá uma fuçada que tem bastante conteúdo de valor para você. Beleza? A gente se vê no próximo Ultralize Cast. Valeu.